Olá, pessoal, boa noite, tudo bem? Nós estamos aqui com mais um Profissionais da Aviação. Estamos aqui com o Daniel Canhati. Falei certo, Daniel? Falou certo. Estamos aqui com o Daniel, que é um profissional da área executiva. E ele vai falar um pouquinho da história dele para a gente já já. Só que antes disso, eu vou passar a bola para o Cosme. Só que antes disso, roda a vinheta. Pessoal, muito boa noite. Mais uma sexta-feira estamos juntos e hoje estamos com o Daniel e vou apresentar para vocês resumidamente o Daniel. Daqui a pouquinho ele vai falar para a gente. Daniel, obrigado por ter aceito o convite, viu? E boa noite. Boa noite, Cosme. Boa noite, Jéssica. Obrigado pelo convite. Pessoal que está nos assistindo. É prazer poder compartilhar um pouco da minha história aí com todo mundo. E que história? Você sabe que eu andei roubando por aí nos canais dos nossos amigos. Eu andei olhando lá do Regis Talks e também do Porta de Angá. Andei assistindo você lá. Eu falei, vou assistir para dar uma olhada, tal, e foi muito legal. E eu separei algumas coisas aqui. E para começar, que história, hein, Daniel? Eu estava olhando lá, mas você vai contar isso para a gente já. Eu separei para você, para o pessoal que está assistindo, uma colinha aqui já, tá? Então, o Daniel, 24 anos de aviação executiva em vendas de helicópteros, professor de marketing de aviação, na aviação, pós-graduado, né, pós-graduação da aviação civil na Embi Morumbi, pós-graduado pela FGV em gestão de negócios. Daniel me corrige alguma coisa. Especialização em marketing estratégico e gestão de projetos pelo INSPER e piloto privado. Eu estava olhando o site do INSPER, eu entrei agora há pouco para dar uma olhada também, para conhecer o INSPER. Vale a pena o pessoal entrar para dar uma olhada lá. Daniel, então é isso, assim, apresentando você rapidamente, eu vou deixar para você a melhor pessoa para contar a tua história, mas eu já fiquei super encantado quando eu ouvi você contando que você, com seus desenhos e com a pasta, você falou assim, eu vou tentar alguma coisa, vai que alguém gosta do que eu faço. E aí, quando eu comecei a assistir, eu falei, não, ele tem que vir aqui contar para a gente. Daniel, tá contigo, por favor, conte para a gente a tua história, como que você ingressou nesse mundo, como foi essa questão de desenho, eu vou tentar esse universo, e aí você chegou onde você está hoje. O espaço é todo teu e muito obrigado. Bom, muito obrigado mais uma vez. Bom, eu hoje olho, é uma história muito interessante, que é assim, daquelas que a gente só quando olha para trás é que percebe o que aconteceu, né? O meu avô era construtor de planadores no IPT, no Instituto de Pesquisas Tecnológicas. O IPT, antigamente, após a guerra, após a Segunda Guerra, construía planadores todos em madeira, e meu avô, pai do meu pai, era um desses construtores. Meu pai, obviamente, nasceu nesse meio, vendo planador, vendo madeira, vendo aquilo tudo, e aí começou Aquilo tem uma forma. Começou a ir para o lado do aeromodelo, porque era criança e foi fazer aeromodelismo, depois se tornou piloto privado também, não seguiu carreira, seguiu carreira no marketing, a mesma que eu segui depois, e eu meio que trilhei o mesmo caminho, porque eu, quando criança, via aquele monte o assunto na minha casa era avião, né? Era aviação. Os amigos do meu pai e do meu avô eram da aviação, então o assunto para mim era sempre aviação. Eu costumo brincar que aquele meme que tem no Instagram, né, do Pablo Escobar isolado num canto, dizendo que numa festa, quando não tem ninguém falando de avião, ele não tem assunto, esse sou eu, né? Eu fico deslocado, assim, porque a vida inteira foi aviação a minha vida. E aí eu acabei indo para o lado quando criança, do plastimodelismo e do aeromodelismo e tal. E aí, em determinado momento, para quem voa, para quem conhece um pouco de aeromodelo, a gente faz os aeromodelos muito coloridos
para identificar, para ficar mais fácil a identificação visual, né? Para você saber se o aeromodelo, se ele está indo, voltando e tal. Então, eu criava muito pintura de aeromodelo, fazia aeromodelos muito coloridos. E eu tinha um amigo que voava junto comigo, tal. Ele era dono de uma indústria aqui em São Paulo, uma indústria farmacêutica muito grande. E um dia ele chegou na minha casa assim e falou assim: comprei um helicóptero, você faz a pintura dele para mim? Eu falei: faço. Que helicóptero que é? Ele falou: é um Agusta. E eu fiquei olhando para ele assim, eu não lembrei que era o modelo que era o Agusta. Assim. Eu falei: pô, mas eu nunca ouvi esse aeromodelo, né? De quantos canais que é o rádio aí? Que motor que é? Ele falou: não, é um de verdade. Eu olhei para ele e falei: mas você comprou um helicóptero de verdade? Ele falou: é. Eu falei: e você quer que eu faça a pintura do helicóptero de verdade? Ele falou: é. E aí eu tomei aquilo, eu falei: tá bom. E aí eu fiz uns rabiscos no papel, tal. Acabou que depois eu comprei um Corel, um software, né? Aquele Corel Draw, que hoje já está numa versão super avançada, mas naquela época era o Corel Draw 4. O CDzinho, então, era CD-ROM, exatamente. Aí comprei livro, meti as caras para ver como é que era, tal, e fiz a pintura desse Agusta Power, que até hoje está voando no campo de Marte, é o Yankee Victor Juliet. E o helicóptero, quando chegou, começou a atrair a atenção de algumas pessoas. E aí a gente começava a me ligar. E isso é 1995, talvez, 95, 96, era telefone fixo, né? Em casa, não tinha celular. Então, várias vezes eu cheguei em casa, minha mãe falou assim: ligou um fulano aí querendo que você faça a pintura do avião dele. E aí eu comecei a fazer, isso foi indo, fiz de avião, fiz de helicóptero, fiz de jato, fiz de turbohélice, e fui criando pinturas de aeronave por computador. Até que um dia eu ouvi falar o nome de uma empresa que tinha em Congonhas, que se chamava Target Aviação. A Target, ela era representante na época da Bombardier e da Pilatus. E eu, assim, hoje, olhando essa história lá atrás, assim, eu digo que foi até um quê de ingenuidade da minha parte. Porque eu falei assim: poxa, se eles representam jato e Pilatus, né, Bombardier, Learjet, Pilatus, tal, eu vou lá oferecer, quem sabe, o dia que eles venderam o avião, tal, eles me contratam para fazer a pintura, né? Jamais passou pela minha cabeça naquela época que os fabricantes têm departamentos enormes, gigantescos, que cuidam disso, né? São profissionais formados em design, enfim. Mas eu fui lá com a minha pastinha, bater na porta, oferecer desenho, tal, de helicóptero. E eu fui entrevistado pelo presidente da empresa na época. E eu até assustei, assim, porque quando a secretária falou que o presidente ia falar comigo, eu falei: gente, calma, né? Eu só queria mostrar isso aqui e tal. Eu vi só uma pasta, não vi... Eu tinha uma pasta, assim, com os desenhos que eu tinha feito, tal. Eu colocava o desenho e a foto. Isso, Daniel, foi há 27 anos atrás, né? Que você tá falando. Isso há 20 e pouco, 25, vai para 25 anos agora, esse ano. E aí ele olhou assim, ele falou: legal. Ele falou: poxa, bacana isso que você faz, tal. E ele olhou para mim assim, o João Lisboa, a quem eu tenho uma gratidão gigantesca até hoje, ele olhou para mim e falou assim: mas o que você quer fazer além disso? E eu costumo dizer que eu não sei por quê, coisa do universo, coisa do cosmos, saiu da minha boca, assim, eu abri a boca para responder alguma coisa e saiu da minha boca, falou assim: não, eu quero vender avião. Ele olhou para mim e falou: você sabe? Eu falei: não, mas eu vou aprender. Ele falou: então, espera um pouquinho. E saiu da sala e entrou no lugar dele o Leonardo Fiuza, que hoje, depois de 24 anos, é o meu chefe na TAM Aviação, onde eu trabalho, na aviação executiva, né? O ciclo girou, o mundo girou, né? O Léo fez algumas perguntas, eu respondi e tal, passou um tempo, o Lisboa voltou para a sala e falou assim: você tem CLT? Eu falei: tenho. Ele falou: então você pode começar amanhã? Eu falei: posso. E saí de lá empregado. Me lembro de ter pego, para quem conhece
São Paulo aqui, eu saí de Congonhas e fui para o shopping Ibirapuera comprar terno na C&A, porque eu não tinha roupa, eu não era, imagina, primeiro que eu nem esperava, segundo eu não tinha roupa, não sabia que isso ia acontecer. Sim. E cheguei em casa com 2 ternos, minha mãe olhou para mim, não entendeu nada, falou, o que você está fazendo com isso tal, e assim eu comecei. Aí eu fiquei por 4 anos na Target, que hoje não existe mais. De lá eu fui para Líder, fiquei outros anos e passei pela Ocean Air, que hoje não existe mais também, né? A Ocean Air depois virou Avianca, ela virou Synergy, e fiquei por 11 anos na Agusta, que foi uma história interessante também, porque eu fui para tirar uma dúvida de um helicóptero com um diretor da Agusta. Eu falei, olha, eu tenho algumas dúvidas com relação a isso aqui, a esses helicópteros, na verdade, no mercado e tal. E aí a gente começou a conversar e ele começou a me fazer algumas perguntas assim, e eu não estava entendendo por que ele estava me fazendo aquelas perguntas, sabe? E aí ele falou, olha, a gente tem uma vaga para trabalhar lá, mas o processo é um processo meio longo, tal. Você precisa enviar o seu currículo, passar por várias entrevistas. As entrevistas vão ser em inglês. E se você passar, você vai trabalhar com a gente, né? E realmente foi até desgastante assim o processo seletivo, né? As entrevistas foram de alguma forma assim desgastante, porque durou 6 meses. Então eles faziam uma entrevista, ficavam 40, 50 dias sem acontecer nada, aí voltavam um e-mail com outras perguntas, e até que finalmente, depois de 6 meses, me ligaram e falaram assim, olha, welcome aboard, você está contratado. E eu fui até pego de surpresa, porque estava demorando tanto, que eu falei, acho que eu já nem tenho mais chance, né? 6 meses de entrevista. Esqueceram de mim. Aí fui contratado, fui morar nos Estados Unidos para poder fazer uma imersão na fábrica, conhecer e tal. Fiz cursos de todos os helicópteros na época, integração com engenharia, com linha de produção, com contratos, com vendas e com todos os departamentos da fábrica. Voltei depois de 6 meses para o Brasil e aí comecei a trabalhar efetivamente na Agusta, por onde eu fiquei por 11 anos. Você sabe o que eu fico pensando? Você comentou lá no comecinho, né? Que você... eu vou tentar meter as caras, né? Eu fico pensando assim, será se você tivesse mais informação, será se esse momento te ajudaria ou atrapalharia, sabe, Daniel? Porque assim, você falou, cara, tem uma companhia lá, uma empresa, eu vou lá ver o que sai isso aqui. E aí, será que se você tivesse aprofundado mais, se você ia? Talvez não, você fala, não vou, tal, né? E você foi na ingenuidade e conseguiu, cara, assim, eu acho sensacional. Eu acho que teve um pouco disso, né? Talvez se eu tivesse me informado muito, eu talvez não tivesse tanta... medido ali é você e aí tomando... talvez não tivesse tanta disposição, né? Já iria mais precavido, alguma coisa assim, e talvez não tivesse tão aberto à oportunidade, né? Então, acho que teve um pouco disso também. Mas tem um outro lado também, que o fato de eu não saber nada na época me fez mergulhar em estudos. Assim, eu estudava alucinadamente, compulsivamente, todo dia. Porque eu estava entrando num mercado que eu não conhecia, para falar de produtos tecnicamente que eu não conhecia, eu precisava conversar com um piloto, eu precisava conversar com um empresário, né? Então, vender uma aeronave, vender um avião, um helicóptero, você precisa dominar tecnicamente o seu produto, o produto do seu concorrente, para saber, né, dizer o que o seu é melhor e o que dele, se é verdade, o que o seu concorrente está dizendo ou não. Enfim, você precisa dominar, conhecer tudo. E tem uma parte que poucas pessoas conhecem, sabem, mas o vendedor de aeronave, ele precisa dominar, por exemplo, alguns assuntos, talvez não em profundidade, e aí é uma questão muito
pessoal, de quanto você quer se aprofundar, mas a gente precisa ter uma noção de financiamento, de relações internacionais, de contratos, né? O comprador te faz uma pergunta, fala assim, posso pagar de tal jeito? Eu não posso virar para ele e falar assim, não sei, né? Entendi. Eu queria pagar, meu recurso é tal. Então, é muito mais do que só o produto que você está vendendo. Tem todo um conhecimento. Então, como eu não tinha, eu mergulhava, assim, ia buscar saber, estudar e procurar saber cada vez mais, ia conversar com o piloto. Eu me lembro naquela época, assim, que eu tomava até broncas assim, puxão de orelha, né? Porque eu era um rato de hangar. Eu vivia no hangar da empresa, porque era dali, com conversa com o mecânico e com pilotos, que eu adquiria conhecimento, né? Trocar informação sair um pouco do papel, do catálogo tal, e conversar com o mecânico, conversar com o piloto, aquilo ia me trazendo informações e conhecimento para eu poder ir adiante. Dá segurança na hora de vender um produto desse, né, Daniel? Exatamente. Exatamente. E enfatizar isso em relação ao estudo, porque realmente a aviação é você estudar constantemente, tem que estudar, não adianta, é sempre algo novo aparecendo. Você se considera uma pessoa naquela época, uma pessoa que foi sortuda? Ou, na realidade, não? Realmente, se eu não tivesse estudado o que eu tinha estudado, eu não teria conseguido toda essa proeza na minha vida, na sua vida? Eu acho que não. Eu acho que se eu não tivesse estudado e me dedicado, eu não teria chegado onde eu cheguei, né? É isso. Mas eu acho que tinha uma história escrita para mim ali quando eu fui ali oferecer desenho e uma outra porta se abriu. Acredito. Sim. Acredito. Né? Um pouquinho da sorte. Né? De ter alguém ali disposto a observar, ver algo diferente, e você não, tem futuro aí. Eu às vezes fico pensando assim, o que passou na cabeça daquele presidente, o que foi que ele viu em mim que falou assim, eu vou dar chance para ele, e não deu para outro, sabe? Então, eu acho que tinha uma história em algum momento lá escrita e que eu precisava aproveitar. Isso é muito bom, né? Cada um passa uma imagem, cada um passa uma imagem, uma segurança, um brilho diferente. Você sabe que às vezes eu vejo de processo seletivo que a gente participa, eu faço, obviamente, e você fala assim, às vezes está do seu lado o candidato e você fala assim, puta, eu estou fazendo o que aqui? Né? E você fala assim, eu estou fazendo o que aqui? Você vai conversar com a pessoa, ele tem lá um monte de coisa, você fala, nossa, eu estou fazendo o que aqui? Gastei a condução e tal. E de repente você sai, aquela pessoa não entrou, e aquele colega seu do outro lado, você fala, putz, esse aí não vai. E o cara foi, sabe? Então, você falou uma coisa interessante, tem coisa ali que ninguém vai explicar o que viu. Mas você pode ver que casou, né, Daniel? Por exemplo, você foi escolhido e você aproveitou como? Mergulhou no estudo. Foi embora. Deixa eu lhe perguntar uma coisa. Nesse mundo da helicópteros, né, que você está, o executivo hoje, o Brasil hoje, Daniel, como é que está nesse mercado? O Brasil, ele tá igual o mundo em questão de legislação, vendas do produto, o cliente que compra esse produto hoje no Brasil, ele está bem parecido com o internacional? Olha, o mercado brasileiro de helicópteros, ele é mundialmente conhecido por ser um mercado extremamente interessante em crescimento, né? Nesse momento agora, a gente está vivendo um momento muito aquecido do mercado, onde as vendas estão indo muito bem, as vendas gerais de todos os players do mercado. E quando a gente compara com os outros mercados, os mercados no mundo, né, que é a sua pergunta, a gente tem muito ainda a crescer, né? Por exemplo, o mercado aeromédico no Brasil, a utilização de helicópteros para resgate aeromédico, para transporte aeromédico, ele agora está começando a se desenvolver. Até a doutora Roberta, que vocês entrevistaram, é parte desse contexto, desse crescimento desse mercado.
Então, agora que a gente está começando a explorar melhor essa questão. Quando você vai para os Estados Unidos, é um mercado de mais de 400 aeronaves específicas, 400 helicópteros específicos para o resgate aeromédico, de transporte aeromédico, né? Então, a gente ainda tem muito a crescer, tem muito o que ser feito. Estou dando um exemplo, existem vários, tá? Então, ainda existe uma questão de legislação que a gente precisa trabalhar, que não é muito fácil, mas hoje tem pessoas muito competentes e existem alguns órgãos, algumas associações muito competentes ajudando nisso, né? Eu cito aqui, por exemplo, a ABRAP, que é a Associação Brasileira de Pilotos de Helicópteros, tem feito um trabalho magnífico em relação à segurança de helicópteros, de pilotos, né? A BOA, que está dedicada a operações aeromédicas, a BAG, que é a aviação geral. Então, hoje a gente tem algumas associações, alguns órgãos trabalhando pela aviação na questão de regulamentação e ajudando no desenvolvimento do mercado. Então, eu acho que a gente tem é um mercado bom, é um mercado que amadureceu muito, assim, eu estou completando 25 anos de mercado de helicópteros executivos. Quando eu vejo o que tinha lá atrás, eu vejo o que tem hoje, foi um progresso sensacional. E vejo ainda o que é possível acontecer lá para frente. Então, o crescimento é coisa, pelo menos mais 25 anos aí para serem explorados aí em benefício do mercado de helicópteros. Nossa, que você falou sobre aeromédicos, né? Os helicópteros têm uma importância muito grande nisso. Nossa, lá fora, até se você assistir uma série médica, né? É a todo momento essa movimentação. Então, você vê essa importância, né? A importância de ter a possibilidade de você transferir um órgão, né? Para um transplante. Então, tudo isso é uma gestão de tempo que, graças a esse meio de transporte, então, o investimento nisso realmente é mega necessário, né? Mega importante. Exato. E uma coisa importante que às vezes as pessoas não têm uma visão global do que a gente está falando, mas quando a gente fala, por exemplo, de transporte aeromédico, no caso que a gente está falando de helicópteros, né? A quantidade a movimentação em torno desse transporte aeromédico é gigantesco, porque você precisa ter hospitais preparados para receber helicóptero. Nem todo hospital tem heliponto. Isso aí. Tá bom. Você precisa ter profissionais que saibam, profissionais que eu digo enfermeiros ou médicos, que saibam conduzir um paciente dentro de um helicóptero, que não são todos, né? Você precisa ter ambulâncias, você precisa ter... Então, a estrutura que precisa ter ao entorno de um transporte de um helicóptero que está transportando um paciente é enorme, é gigantesco. Então, é tudo isso que a gente está trabalhando, se movimentando, né? O Coronel Falcone, que durante muitos anos esteve no grupamento Águia aqui de São Paulo, liderou isso durante muito tempo na BOA. Ele conta as histórias. Ele falou assim, parece muito fácil, né? O helicóptero pousa, pega um paciente e leva para o hospital. Ele falou, às vezes não. Às vezes telefona e fala, fulano teve um acidente, precisa ir buscar. Ele falou, tem um campinho de futebol para pousar. É verdade. Tem uma rua, tem uma avenida. Se não fosse o helicóptero, ele não seria resgatado. Então, existe a importância do helicóptero que precisa ser explorada, mas tem todo um entorno. E toda vez que a gente fala disso, aviação, cada vez que a gente menciona a palavra aviação, a gente está falando de uma geração de empregos enorme, gigantesca, né? Aqui você fala assim, tem um helicóptero, o que eu estou gerando lá? 2 pilotos? Não, a quantidade de pessoas envolvidas ali é enorme, isso é geração de emprego, é importantíssimo para
para a cadeia toda. É verdade. A gente que está fora desse mercado, só ouve falar na televisão, teve um acidente, o helicóptero ele foi para a rodovia, para Regis Bittencourt, por exemplo, né? Não se chocou. E aí que você vê, e, claro, você não fica pensando nisso o dia todo, mas você fala, poxa vida, olha só. Quando você olha na reportagem, Daniel, e você vê a extensão da rodovia, a extensão do congestionamento, e aquela máquina vem e pousa no meio daquilo tudo, você fala, olha só a importância e existe a questão do tempo de remoção do paciente, né? O órgão ali, transporte do órgão, se ele teve uma fratura... eu não sou médico, nem nunca gostei. Não que eu nunca gostei de médico, mas eu nunca tive o dom para ver sangue, para ser bem honesto. Dependendo do acidente, o tempo de remoção até o hospital é curtíssimo. É coisa de minutos. Se não for feito de helicóptero, não tem outro jeito. Olha né? aí. Não tem outro jeito. Você não vai salvar aquele acidentado, aquele cidadão que precisa de um transplante. Então, só o helicóptero pode cumprir. Mas parece muito fácil o que a gente vê na TV, né? O helicóptero chegou lá, pegou, resgatou e levou para o hospital. Assim, as histórias que a gente ouve, você olha e fala assim, não, o helicóptero é uma parte de um contexto gigantesco. Mas ele é tão importante quanto tudo que está ali girando em volta dele. Você contasse para a gente uma história que, cara, assim, o helicóptero, se não fosse ele, estava tudo perdido. Você tem aí nos seus arquivos... Eu acho que o maior exemplo que a gente tem no Brasil é o resgate do Andraus, do incêndio do Andraus. Se não fossem os helicópteros, não teriam salvo inúmeras vidas. E foi comemorado agora em fevereiro, né? Esse é o maior... O dia do piloto de helicóptero é comemorado no dia do acidente, do incêndio do Andraus, exatamente por isso. Então, ali é que se tomou consciência da importância do helicóptero, da importância de você ter um heliponto preparado no topo de um prédio. Não é para atender o executivo ou o rico que tem helicóptero. Não, é porque se aquilo pegar fogo, se você não tiver um heliponto lá em cima, você não tem o que fazer. Eu acho que existem 1000 histórias, né? Você conversa com o pessoal de Marinha, falei certo até sem querer, que é o pessoal de Marinha, né? As pessoas falam o pessoal da Marinha, não, é o pessoal de Marinha. O pessoal de Marinha, eles fazem resgates em alto mar. Existe um número, assim, é uma coisa assustadora, são 30, 40 resgates em alto mar por semana. E a gente não fica nem sabendo. E só vai lá resgatar de helicóptero, porque dependendo da condição do mar, você não consegue mandar outro barco, outro navio para chegar lá. E comentando de algo tão próximo, a gente basta ir na praia final do ano, né, Adriel? Final de ano na praia, você vê direto lá alguém que foi sendo resgatado com helicóptero, que se não fosse de helicóptero não ia ter jeito. Que foi dar um super-homem, foi nadar um pouco mais, tomou. É isso aí. E aí pronto. Aqui no Rio de Janeiro, o verão é demais. Inclusive, no mês de fevereiro, eu vi 3 salvamentos em um único dia. Um único dia na praia de Ipanema, aqui no Rio de Janeiro. E é surreal. Ele desce, é bem baixinho, tem que ter todo um preparo, né? A pessoa chega... O helicóptero chega bem próximo ali da água, da areia, acaba, né? Levantando o voo, vários guarda-sóis. O helicóptero ele precisa ser entendido como uma ferramenta de trabalho importantíssima, né? Então, eu vejo muito a gente falando assim, até porque eu sou desse mercado, falando do transporte de executivo, né? Então, transporte executivo para lá, que o executivo foi para lá, foi para cá, tal. Mas existem aplicações, por exemplo, no mundo todo, que aqui no Brasil a gente ainda não tem, que a gente está engatinhando. Então, por exemplo, transporte de prático. Prático, para quem não sabe, o navio ele não pode vir pelo mar e entrar no porto. Ele precisa parar ali fora, e aí vai o prático, que é um marinheiro especializado em manobrar o navio para dentro do porto e dentro do porto, né? E também para tirar. Só o prático é que pode pegar o navio dentro do porto e tirar, levar ele ali para o mar. Em alguns países como a África do Sul ou na Austrália, por exemplo, existem vários outros países, o transporte de prática é feito de helicóptero, porque o tempo que ele ganha para chegar num navio
é infinitamente melhor do que se ele tiver que ir de barquinho, né? Se o mar estiver agitado, o tempo que o barco vai demorar para levar ele até o navio, para pegar o navio e tal. E outra coisa, o helicóptero vai levar 3, 4 práticos de uma vez. Ele consegue deixar um em cada navio e eles conseguem manobrar isso. Então, ganha-se. A otimização de tempo é fantástica. Otimização de tempo, por causa do helicóptero. Por exemplo, uma outra utilização que aqui no Brasil a gente ainda não tem. Eu vi isso acontecer na Áustria, né? Aqueles ventiladores eólicos, que são aqueles geradores gigantes de energia. Daniel, você está falando do quê? Do que fica lá na ponta? Aqueles ventiladores grandes que ficam captando, que pelo vento vão gerar energia, né? São geradores eólicos. Os helicópteros. Isso. Aquilo precisa de manutenção. Eu vi na Europa os mecânicos sendo transportados lá para cima de helicóptero. Então, o tempo que ele demora para escalar aquilo, que deve ser de 1 hora para chegar lá em cima, talvez, demora 2 minutos para chegar de helicóptero. Nossa, o helicóptero pode deixar 2, 3, 4, 5, 6, quantos forem de uma vez, né? Então, otimiza também o trabalho disso. Então, tem uma série de utilizações para o helicóptero, que é uma ferramenta super versátil, e que ainda no Brasil aqui a gente não começou a explorar. Então, existem alguns mercados ainda a serem explorados pelos helicópteros aqui no Brasil. Também tem as manutenções de grandes redes elétricas, né? Eu já vi vários vídeos no YouTube, tem bastante. Aquele pessoal em rede... Inspeções de linha. Exato. E eu acho aquilo fantástico, porque o helicóptero ele chega numa posição que você fala, não é possível. Ele alinha de um jeito ali que o cara tira aquela argola da linha e dá um passo já para o helicóptero. Assim, é uma coisa cirúrgica, praticamente. Você fala, nossa... Quem eu acompanho no Instagram, a Aline é uma piloto de helicóptero aqui de São Paulo, que ela voa fazendo inspeção de linha. Trabalho muito bacana, muito interessante. Olha, vamos procurar a Aline, hein, Jéssica? Vamos procurar a Aline. Eu estou satisfeitíssima com o que eu ouvi dele, achei muito bacana a trajetória. É isso, daqui a pouco a gente fala sobre isso. É verdade. Pode falar. O que eu quero falar para o Daniel, perguntar para ele, a gente está no finalzinho já. Daniel, eu queria muito ouvir de você, quem está assistindo agora... e fala assim, olha, é um ramo que eu estou tentando já, e eu estou meio aqui nadando. Agora eu queria muito ouvir de você, assim, como que faz, o que você diz para quem quer trilhar o caminho que você trilhou e está trilhando até hoje. Agora está contigo. Gostaria muito de ouvir de você aí, o que esse rapazinho, essa mocinha vai ter que fazer. Como que faz para motivar esse cara, Daniel? Olha, eu acho que como qualquer outro mercado, a aviação tem muitas oportunidades, mas depende daquilo que você escolhe ser, né? Então, se você optar por ser... Primeiro de tudo, a aviação você tem que gostar. Não pode ser uma coisa que você, do nada, achei que é legal, vou lá ver. Aviação, ou você gosta, ou não vai dar certo. Tem que... E eu garanto que se uma vez que você entra na aviação, você não consegue mais sair. É um mundo apaixonante, né? Mas, por exemplo, para quem optar, vou dar aqui um exemplo, né? Para quem optar, por exemplo, por ser mecânico de aeronaves, as oportunidades são enormes, porque você tem aviões e helicópteros pelo Brasil inteiro, de norte a sul, leste a oeste, oficinas espalhadas pelo Brasil inteiro, algumas maiores, outras menores, mas você tem isso, as chances de você conseguir uma vaga no mercado são muito maiores do que se você escolher uma carreira que tem poucas chances dentro da aviação, né? Então, em primeiro lugar, decidir bem o que você quer, o que você quer fazer, o que eu quero seguir, o que eu gosto de fazer e, mais importante, o que tem a ver comigo dentro da aviação, que eu acho que eu posso ser útil, né? Se você não tem jeito para exatas, não adianta você querer ser engenheiro aeronáutico, né? Então, é verdade. Saber aquilo que o seu dom pode ser aproveitado dentro da aviação. Porque aí vira um pesadelo, Daniel. O que você imaginou lá dentro, você vira um pesadelo. Você escolheu... Não vai dar certo, né? Não vai dar certo. É isso aí.
Agora, uma vez que isso está decidido, falando, não, eu quero seguir em tal carreira dentro da aviação, como qualquer outro mercado, tem que estudar o tempo todo. Tem que saber, tem que se interessar, tem que ir atrás, tem que pesquisar, tem que batalhar, tem que curso de inglês, aperfeiçoamento o tempo todo e curso de atualização, principalmente os cursos de atualização, que a aviação é muito dinâmica, né? Existem equipamentos hoje na aviação que não existiam há 10 anos atrás. Os aviões não tinham alguns equipamentos há 10 anos atrás que tem hoje. Então, a atualização de tudo na aviação é o tempo todo. De legislação, principalmente legislação que muda o tempo todo. Quando você acha que você sabe, ela já mudou 2 vezes, enfim. Então, é se aprimorar e estudar o tempo todo. Legal. Então, uma coisa que eu sempre falo assim, a aviação não tem como você achar que vai empurrando, né? Eu vou empurrando depois, não tem como. Porque você lê o manual agora, daqui a pouquinho já apareceu no seu e-mail, olha, mudou. Vai ter que estudar. Eu tenho amigos que são pilotos da linha aérea. Eles têm uma escala, assim, escala de voo não é exatamente isso, mas só para exemplificar, é uma escala de voo assim, é uma semana voando, uma no simulador, uma voando, uma no simulador. Gente, mas por que é tanto simulador se vocês estão voando o tempo todo? Cara, a gente está aperfeiçoando o tempo todo. E é uma emergência, é uma pane, é uma aproximação nova, é um sistema novo. O 737-800 é diferente em tal coisa do 737 MAX, então precisa aprender e assim vai, né? Então, estudar o tempo todo. Você tem que se aperfeiçoar, tem que se dedicar acima de tudo. Muito bom, tá vendo? Ó, você recebeu a dica aí do Daniel, então se você não está precisando estudar, meu amigão, então vai ser complicado. Mão na massa. Mão na massa. Jéssica, primeiro eu quero agradecer ao Daniel, obrigado mesmo, de verdade, por você ter aceito o convite e estar com a gente nessa noite. Eu fiquei muito feliz, muito obrigado mesmo por você estar com a gente aqui hoje. Obrigado, de verdade. Imagina, gratidão um prazer. Aí. Gratidão aí, Daniel. Obrigado, Jéssica, obrigado. Foi um prazer compartilhar aqui. Nada, a gente tem que agradecer por você doar um pouco do seu tempo aqui conosco. A gente sabe que a vida de cada... Virou adulto, a vida é corrida mesmo. E acho que a tecnologia nos favorece bastante, né, nesse quesito. Então, nosso canal aqui é super modesto, singelo, humilde, recebe a todos, independente de qual área esteja na aviação. Então, a gente, antes mesmo do próprio espectador aprender algo com vocês, a gente está aqui aprendendo, Cosme e eu estamos aprendendo, e com certeza a gente leva cada pedacinho dessa entrevista para a vida. Muito, muito, muito obrigada mesmo. Eu acho que só o propósito de vocês de poder levar adiante alguns exemplos e chamar alguns profissionais para inspirar outras pessoas, né? Já é nobre demais. O que vocês fazem é muito bacana e já tem um valor fantástico nisso que vocês fazem. Parabéns pelo conteúdo, pela ideia, pela iniciativa, e espero que vocês continuem entrevistando pessoas do meio da aviação que possam inspirar outras pessoas a entrarem nesse mercado, nesse segmento, que ele é muito bacana. Com certeza, muito obrigada. Assim como você fez hoje. Essa é a verdade. Muito obrigado. Olha, o pessoal que assistiu até agora já sabe o que eu sempre digo, taca o dedo no like, não tenha medo aqui, não vai cair o dedo, taca o dedo no like, compartilha o vídeo. Para vocês, um bom fim de semana, muito obrigado. Jéssica, um beijo para ti. Daniel, um beijo, gente, obrigada. E semana que vem tem mais, e até a próxima. Boa noite, pessoal. Muito obrigado. Boa noite.